Olá, seja muito bem-vindo à nossa Masterclass Construindo um Resumo Científico. O meu nome é Renan Fiorentini, eu faço parte do time da Acervo Mais, e nessa aula a gente vai falar especificamente sobre o resumo de relato de experiência. Lembrando que a gente tem uma playlist completa com todos os tipos de resumo e também sobre a documentação que você precisa ter. Bom, para começar, vamos falar sobre o que é o relato de experiência. Esse tipo de texto vai trazer a vivência obtida através da prática. Ele inclui trabalhos que abordem as questões práticas, técnicas, teórico ou científicas que sejam relevantes e inovadoras, com uma narrativa observacional baseada na prática vivenciada. Então, por exemplo, pode ser um projeto de extensão em uma universidade, ou uma campanha de conscientização sobre uma doença, coisas nesse sentido. No final, eu vou mostrar um exemplo de texto para vocês, de resumo que já foi publicado. Lembrando que aqui na Acervo Mais, nós publicamos somente trabalhos inéditos. O seu resumo precisa ter uma estrutura que a gente define. No nosso site, acervomais.com, você consegue baixar esse modelo e usar ele para construir o seu resumo. Ele já vai estar diagramado e aí você nem precisa se preocupar com o tamanho da fonte, o estilo, essas coisas. No cabeçalho do seu resumo, você vai identificar primeiramente o tipo do resumo, né? Lembrando que nos nossos eventos nós só publicamos resumos simples, e também o tipo de texto, que nesse caso é o relato de experiência. O título precisa ter, no máximo, 150 caracteres, sem contar os espaços. Além disso, a pesquisa precisa ter, no máximo, 5 autores, um autor e 4 coautores, e o orientador da pesquisa precisa estar entre os autores. Então, no máximo, 5, incluindo o orientador. Na parte da instituição, vocês vão identificar o nome, a sigla, a cidade e o estado dessa instituição. Não precisa identificar a faculdade, o curso, nem departamento e nem titulação. Somente esses dados bastam. Se houver mais de uma instituição, você vai dividir elas com números sobrescritos. Então, imagina, por exemplo, que nesse caso o Renan fosse da PUC Minas e a Fátima fosse da Unip de Campinas. Então, eu colocaria o número 1 aqui, para identificar que ele é da primeira instituição, e colocaria o número 1 aqui. E, na segunda autora, o outro número, e também no nome da outra instituição. Se a sua pesquisa teve financiamento, você vai identificar isso logo abaixo, com o nome e a sigla da instituição de fomento que faz esse financiamento, e você também precisa identificar o protocolo de aprovação do financiamento. Se o seu estudo não teve financiamento, aí você pode excluir essa seção. Sobre as palavras-chave, o seu resumo precisa ter exatamente 3 palavras-chave. Não são 4 e não são 2, são exatamente 3. Vamos então ao resumo. Lembrando que o seu resumo precisa ter entre 300 e 400 palavras. Essa contagem começa na introdução e vai até as considerações finais. Infelizmente, se tiver uma palavra a mais ou 2 palavras a mais, infelizmente a gente precisa rejeitar, porque não são abertas exceções. Então, é muito importante você contar a contagem de palavras em todas as sessões. Vamos começar, então, pela introdução. Ela precisa ter entre 90 e 110 palavras, e ela vai introduzir o tema abordado no relato para o leitor, com base em informações de impacto que definam o tema e a sua importância com fontes atuais e de qualidade. A introdução deve instigar o leitor a conhecer o trabalho. Ela deve ser sucinta e compreensível para o leitor em geral, sintetizando a importância do tema estudado por meio de citações indiretas de referências de artigos científicos. Agora, presta atenção nessas 2 regras, elas são válidas para todo o resumo, para todas as sessões. Primeiramente, nos resumos aqui da Acervo Mais, nós não permitimos que seja usada a citação direta, porque já é um texto reduzido. Então, nós pedimos que os autores escrevam com as suas palavras de acordo com aquela fonte, com aquela referência,
e façam, então, a referência, né, e citem da onde foi extraída aquela informação no final da frase ou no final do parágrafo. Daqui a pouco eu vou mostrar o estilo que a gente usa, que é o estilo acervo mais de citação. Também é importante que sempre que vocês forem usar uma sigla, como, por exemplo, a sigla do SUS, vocês identifiquem primeiramente o significado dessa sigla. Então, aí a gente tem um exemplo, o Sistema Único de Saúde, SUS, entre parênteses, é o principal, e aí você continua com a ideia. Aí, nas outras vezes que você for usar essa sigla, aí não precisa, você usa a sigla mesmo, sem o significado por extenso. Bom, agora a gente vai falar sobre o estilo acervo mais de citação, que é o estilo que a gente adota aqui. É um estilo próprio que foi construído pela equipe da Acervo Mais. Nesse caso, se for um artigo escrito por um autor apenas, você identifica o sobrenome e as iniciais do nome. Então, por exemplo, aí Barros MR e o ano 2018. Se forem dois autores, você vai separar, né, o sobrenome e as iniciais desses dois autores pela letra E. Então, no exemplo, Barros MR e Bocardi M e o ano, que é 2019. Se forem três autores ou mais, você coloca apenas o sobrenome e as iniciais do primeiro autor, coloca vírgula et al, que significa e outros, e vírgula o ano. Nós também aceitamos fontes da federação, documentos de fontes da federação, leis, guias. Nesse caso, você vai referenciar usando a palavra Brasil, que é o nosso país, e o ano daquele documento. Se você tiver, por exemplo, duas referências que estejam, por exemplo, que sejam de fontes da federação e do mesmo ano, por exemplo, duas que sejam Brasil 2021, você pode usar uma letra no final do ano para separar elas, tanto na citação quanto na referência. Então, ficaria, por exemplo, Brasil 2021A e Brasil 2021B. Se você usar uma fonte mundial, como por exemplo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, você vai identificar ela pela sigla, como está aí no exemplo, OMS. Se o nome do autor do artigo que você usou como referência, né, que você citou, tiver uma preposição, como por exemplo, dos Santos, da Silva, de Lima, nesse caso você vai colocar da forma como foi identificado pelo autor desse artigo na referência. Então, por exemplo, vamos imaginar que o nome da autora dessa citação é Maria Aparecida dos Santos. Se ela identificou a preposição dos no artigo, aí você coloca dos Santos, que é o sobrenome, as iniciais MA e o ano 2020. Hora da nossa próxima sessão, que é a sessão de objetivo. Esse é o momento em que vocês vão destacar o que os autores almejam com o estudo. E sempre começando com um verbo no infinitivo. Pode ser revisar, relatar, estudar. Nesse caso, é um relato de experiência, né? E o objetivo ele precisa estar de acordo com aquilo que vai ser apresentado no resumo. Além disso, a sessão de objetivo precisa ter no mínimo 30 palavras e no máximo 40. Agora, chegamos na sessão mais importante desse resumo, que é a sessão do relato de experiência, que é onde será descrita, né, a experiência dos autores com base naquilo que foi vivenciado. Essa sessão precisa ter entre 140 e 180 palavras, e nela vocês vão abordar as questões práticas, técnicas, teórico ou científicas, relevantes e inovadoras, com narrativa observacional baseada na prática vivenciada. Essa sessão também serve para explorar os desafios e os obstáculos que foram encontrados na atividade, assim como as alternativas, né, que o grupo utilizou para superar essas dificuldades. O relato precisa ser sucinto, evitando-se dados redundantes ou que sejam irrelevantes. Também é importante preservar a identidade dos grupos e das localidades envolvidas. Chegamos então na última sessão de texto, que são as considerações finais. Elas precisam ter entre 40 e 70 palavras.
Elas vão abordar as consequências e os desdobramentos do que foi relatado. Isso aqui é muito importante. As considerações finais de um resumo simples não podem ter caráter conclusivo, porque são apenas dados preliminares. É apenas um recorte da pesquisa. Então, nesse caso, é sempre bom evitar, por exemplo, concluímos que, ou chegamos à conclusão que, essa sessão não pode ter caráter conclusivo. Além disso, as considerações precisam ter embasamento científico. É um artigo científico, é um resumo científico, então não pode ser opiniões, precisa ter um embasamento científico, embora não seja permitido usar citação na seção de considerações finais. O texto deve ser autoral dos autores. Uma informação importante: os resumos simples de relato de experiência não possuem as seções de método nem de discussão. Então, são 4 seções: a introdução, o objetivo, o relato de experiência e as considerações finais, fora, né, o cabeçalho e as referências que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, na verdade. Muito bem. Então, o que nós aceitamos como fonte, como referência para você usar no seu resumo? Nós aceitamos artigos científicos dos últimos 5 anos. A gente está em 2021, então precisam ser artigos de 2017 para cá, e também manuais, guias, leis ou documentos de fontes da federação ou de fontes mundiais, como eu já havia dito. Uma dica para vocês é que a base científica da Acervo Mais tem mais de 3 mil artigos prontos para vocês usarem em várias áreas do conhecimento. É só acessar acervomais.com. E como que você vai fazer a referenciação desse artigo, né? Desses artigos? Como que eu vou fazer a referência? Como eu já disse antes, a gente não usa outras normas conhecidas, nós usamos o estilo Acervo Mais. Então, vocês precisam seguir a seguinte ordem: o sobrenome com as iniciais do nome, o título do artigo, a revista em que ele foi publicado e o ano, o volume da revista, e se for uma revista de paginação seriada, a página inicial e final. Se for uma revista de paginação eletrônica, assim como as revistas da Acervo Mais, aí você vai colocar o E-número do processo. Eu vou mostrar alguns exemplos para tentar deixar isso mais claro. Por exemplo, esse primeiro exemplo é um artigo de um autor só, é uma situação hipotética, de um autor só. Então, eu identifiquei o sobrenome, as iniciais, DA, ponto. Aí a gente vem com o título, ponto, o nome da revista, vírgula, o ano de publicação do artigo, ponto e vírgula, o volume, 2 pontos e o número do processo. Se for um artigo escrito por 2 autores, diferentemente da citação em que a gente usa a vogal E, aqui na referência você vai usar a vírgula para separar o sobrenome e as iniciais desses 2 autores. Então, nesse caso, ficou, por exemplo, Ferreira SL, vírgula, Santos MB. Nesse caso, né, lá na citação dentro do texto, ficaria Ferreira SL e Santos MB, 2017, isso dentro do parênteses. Lembrando, né, o padrão depois é o mesmo: o título do artigo, ponto, o título da revista, vírgula, o ano, o volume, e aí o E-número do processo. E, por último, um exemplo de um artigo que tenha 3 ou mais autores. Então, nesse caso, você coloca o nome do primeiro, o sobrenome e a inicial do primeiro, e et al, que significa e outros. Aí o ponto, o nome do artigo, o nome da revista, o ano, o volume e o E-número do processo. E se eu usar uma fonte mundial ou uma fonte da federação? Aí, nesse caso, você vai referenciar da seguinte forma: se for uma fonte da federação, né, uma fonte nacional, como, por exemplo, um ministério ou um governo estadual, você vai identificar da seguinte forma: Brasil, ponto. O nome do órgão ou da entidade, então, por exemplo, pode ser uma confederação, um ministério. Depois, o título da lei, do manual, do guia, o ano de publicação, se você souber essa informação, se você tiver
essa informação. Depois, você vai colocar o link de acesso disponível em e o link de onde você retirou isso. Lembrando que nós verificamos todos os links e todos os artigos que vocês usam como referência, claro, para verificar se fala desse tema mesmo, se está de acordo com o que foi apresentado no resumo. Então, é importante que o link funcione, né? Porque nós acessamos todos os links. Depois, você vai colocar acessado em e a data. A data precisa ser no formato dia de, mês de, ano. Então, você não vai colocar, por exemplo, 25/08/2021. Precisa ser 25 de agosto de 2021. Agora, se for um órgão mundial que você usou como referência, aí é parecido. Você vai colocar, primeiramente, a sigla desse órgão, então, por exemplo, OMS, OPAS, o título da lei, do manual, do guia, o ano, novamente o link e o acessar e a data de acesso, né, no formato dia, de, mês, de, ano. Trouxemos alguns exemplos para mostrar para vocês aí. Então, primeiramente uma lei, então a gente identifica Brasil, Casa Civil, que foi o órgão que expediu essa lei, né? O nome do documento, que é a lei número 2.546, o ano que foi publicado, que foi 2011, o link, disponível em o link, e a data de acesso, acessada em 16 de agosto de 2021. Embaixo tem mais um exemplo, nesse caso da OMS, que é um relatório da OMS. Então, eu identifiquei OMS, o título desse documento, Análise dos Recursos Humanos da Saúde, RHS, nos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP. O ano de publicação, que foi 2010, e o link e, novamente, o acessado em. Mais dois exemplos para fixar bem essa parte das referências. Aí a gente tem um manual do Ministério da Saúde aqui do Brasil, então segue aquele formato. Brasil, Ministério da Saúde, que foi o órgão que fez esse manual, o título do documento, Manual Técnico e Operacional do PROIODO, a publicação que foi em 2008, o link de acesso e também a data do acesso. Por fim, o último exemplo, que foi retirado da OPAS, é um documento feito pela OPAS sobre violência infantil, nesse caso está em inglês, então eu também identifiquei a sigla em inglês, PAHO. Agora, a gente vai falar sobre coisas muito importantes para vocês sempre verem no resumo de vocês, que são erros comuns que muitas vezes causam rejeição e que é fácil para você conseguir ajustar essas questões. Primeiramente, ultrapassar ou faltar uma ou duas palavras em alguma sessão. Eu lembro, né? Se é até 110 palavras, então não pode ter 111. Se é no mínimo 90, então não pode ter 89. Então, realmente, não há exceções e cada palavra conta. Então, se tiver uma a mais, infelizmente não tem como aceitar. Outra coisa, né, que nós falamos lá nas considerações finais, sobre as considerações finais com caráter conclusivo, né, aquela coisa, concluímos que, ou chegamos à conclusão que. É importante que você faça as considerações, mas sem concluir, porque são dados preliminares. Mas um erro comum, nomes incorretos nas sessões. Nesse caso, né, do relato de experiência, não tem a seção de método, mas em muitos dos resumos é comum vir, por exemplo, metodologia, onde seria método, relato da experiência, onde deveria ser relato de experiência, conclusão, né, a gente acabou de falar, mas às vezes a seção de considerações finais vem com o nome de conclusão. Outro problema muito comum, mais ou menos que 3 palavras-chave, precisam ser exatamente 3 e em português. Um outro ponto importante que não está aí na lista, mas que é importante vocês verificarem, é a questão do plágio. Tentar passar por um sistema antiplágio para verificar se não coincide com nenhum artigo da internet, etc. Mais um problema que é bastante comum são as referências com mais de 5 anos.
Então, você precisa estar bastante atento ao ano corrente, né, para verificar se o seu artigo que você usou como referência é dos últimos 5 anos. Outro problema envolvendo referências. Usar teses, dissertações e outras obras intelectuais que não sejam artigos publicados em periódicos. Então, por exemplo, nós não aceitamos livros como referência, e-books, notícias que a gente tem recebido muito, porque é importante que você procure a informação na fonte oficial e não através da notícia. Também tese de mestrado, né, de doutorado, TCC, nada disso a gente aceita. Em resumos de anais de evento, precisa ser artigos científicos e fontes mundiais ou da federação. Mais um problema comum, siglas têm o significado por extenso. Então é importante verificar, porque às vezes algumas palavras, os nossos autores acabam nem sabendo o que são siglas. Por exemplo, é muito comum a gente receber a palavra resumos com a palavra DataSUS sem o significado, mas isso é uma sigla e é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Então é muito importante você verificar se não tem nenhuma sigla sem o seu significado. Mais um ponto importante, a referenciação ou a citação incorreta, né, na hora ali de você identificar de onde você extraiu aquela informação. Então, preste bastante atenção se você está atendendo todos os pontos. E se você tiver alguma dúvida se está correto ou se é uma situação muito particular, né, da fonte que você usou, você pode, por exemplo, procurar a nossa equipe pelo WhatsApp e tentar tirar a sua dúvida. Eles vão estar prontos para atender e para solucionar a sua dúvida. Para a gente finalizar, então, outro problema, resumos que não têm um propósito bem definido ou que fogem daquilo que se propõe. Então, se é um relato de experiência, ele precisa ser fiel ao propósito, assim como a seção do objetivo precisa ser fiel e o que está sendo relatado precisa ser fiel àquilo que foi proposto, àquilo que é o propósito de um relato de experiência. E também, outro problema bastante comum são os problemas de documentação, seja com a declaração e com outros documentos que a gente pede, tanto para o relato de experiência quanto para outros tipos de resumo. É muito importante que a declaração esteja legível, mas esse assunto, eu já adianto, tem um outro vídeo na playlist, que foi feito pela Miriam Loyola, que fala bem sobre isso, ela explica direitinho todos os pontos da documentação que vocês precisam saber. Então, quando terminar essa aula, corram lá para ficarem bem informados. Bom, para finalizar, então, vou mostrar um exemplo de resumo que já foi publicado aqui na Acervo Mais. Ele foi publicado na Feira Acadêmica desse ano, de 2021, nossa Feira Acadêmica que aconteceu em julho. Foi publicado na Revista da Saúde e é um relato de experiência com o seguinte título: Cuidando do acadêmico de enfermagem a partir da dinâmica do anjo, relato de experiência. Ele foi feito por alguns autores lá do Rio de Janeiro, né, 5 autoras. Então, perceba como elas identificaram corretamente os nomes, a instituição, nesse caso, elas não colocaram a sigla, as palavras-chave, que são exatamente 3, e sempre a primeira palavra com a letra, com a inicial maiúscula, né, em caixa alta, e a segunda, ou as próximas que vierem, com a caixa baixa na palavra toda. Outra coisa aqui, né, a introdução, elas apresentam a temática, elas falam sobre a saúde psíquica dos estudantes universitários. Depois, o objetivo, que nesse caso foi relatar a experiência da dinâmica vivencial do anjo como estratégia de cuidado ao acadêmico de enfermagem no período de 5 anos em uma universidade pública no município do Rio de Janeiro. Depois, né, elas fazem um relato de experiência, elas abordam, por exemplo, a quantidade de alunos que participavam da dinâmica, há quanto tempo ela era realizada, né, que era em uma universidade pública, e explicam, né, em que consistia essa dinâmica que está sendo relatada, né, essa experiência que está sendo relatada. Nas considerações finais, novamente, perceba que ela não tem um caráter conclusivo e também não tem citação, né? O texto é autoral.
E, por fim, as referências aí que elas utilizaram, 3 delas aqui da base científica da Acervo Mais. Muito bem, é isso então. Estaremos aqui na Acervo Mais prontos para as dúvidas de vocês sobre o relato de experiência, sobre todos os outros textos. Muito obrigado a você que acompanhou, e é isso, até uma próxima.